como nos assevera a doutrina espírita. Você poderia citar para os nossos telespectadores algumas dessas características que nós trazemos no self e que podemos trabalhar à luz da doutrina e do pensamento junguiano? Muitas dessas propostas que advêm dessa totalidade psíquica nos são apresentadas através dos sonhos e temos muitas vezes representações arquetípicas, ou seja, que nos chegam através da mitologia, dos contos, das lendas, das tradições populares e que muitas vezes são manifestações do inconsciente que nos proporciona a capacidade de perceber que dentro de nós temos essa possibilidade de autotransformação, de autodescoberta dos nossos valores, assim como os eventos chamados de sincronicidade, aqueles eventos que chamamos muitas vezes de coincidências e que através do Espiritismo sabemos, muitas vezes são conduzidos pela espiritualidade para que venhamos descobrir um sentido maior para as nossas vidas, quando estamos perdidos do nosso sentido existencial. Na sua forma de examinar terapeuticamente, qual lhe parece a função da prece? A função da prece, além de proporcionar o consolo à criatura, é fazer uma ligação com Deus. Em termos psicológicos, seria fazer uma ligação com a totalidade, com o nosso centro maior, com o nosso centro diretor. Porque, mesmo em termos psicológicos, Jung faz um estudo acerca da importância da religião e da importância de busca de Deus para cada um, para cada ser. Quando fugimos de Deus, buscamos Deus em alguma outra atividade, em alguma outra coisa. Muitos elegem os seus deuses, elegem a política como Deus, elegem os vícios como Deus, elegem as fugas como Deus. E quando fazemos a prece, buscamos dentro de nós essa força que pode nos orientar à totalidade. Como você considera o conceito junguiano do luminoso, a que Joana de Ângeles se refere muitas vezes nas suas obras? O conceito de luminoso é uma força que consideramos sagrada, que nos toma e que nos leva a um patamar maior de compreensão. Assim sendo, o fenômeno luminoso, independente do vínculo religioso, faz parte de cada um de nós. Quando iniciamos a nossa marcha de autotransformação e de autoconhecimento. Esses chamados eventos luminosos muitas vezes acontecem, ocorrem conosco, impulsionando-nos a uma descoberta maior. Mas que não façamos confusão, porque muitas pessoas confundem o luminoso com fenômenos de ordem mediúnica, com fenômenos de ordem parapsicológica. Não necessariamente ocorrem dessa forma, porque todos nós estamos passíveis e, de certa forma, acontecem conosco também os fenômenos luminosos, que são os impulsionamentos vindo desta força maior de nós mesmos e muitas vezes sugeridos pela espiritualidade, que fazem com que cheguemos ao nosso progresso, à nossa evolução. É curioso notar que Joana de Ângeles, numa das suas obras mais recentes a respeito da iluminação interior, assevera a mesma coisa. Dizer que a iluminação interior nada tem a ver com mediunidade, com paranormalidade, com transcendência. É um trabalho de busca, posso concluir, do luminoso que existe dentro de nós. O porquê você se sentiu atraído pela série psicológica de Joana de Ângeles na sua condição de terapeuta junguiano? É interessante porque antes de começar os estudos de psicologia, através de um curso de pós-graduação em terapia junguiana, eu me formei em ciências econômicas. Mas quando adentrei-me pela doutrina espírita e tomei contato com as obras de Joana de Ângeles, verifiquei a profundidade da alma humana. Não esqueçamos que a palavra psique quer dizer alma.
E o Espiritismo se dedica ao estudo da alma e, como tal, se dedica ao estudo da psique. E assim sendo, esse estudo faz-se nome, em especial às obras da série psicológica de Joana de Ângeles, pela sua profundidade, pela análise profunda do ser humano e da possibilidade de verificar que dentro de mim e dentro de cada um existem esses valores a serem descobertos, valores a serem transformados, valores que poderão nos possibilitar uma maior plenitude, um maior sentido existencial. Desta forma, verificando isso, esses estudos começaram a me chamar a atenção e assim me dediquei a eles. Quando Joana de Ângeles começou a escrever as suas primeiras obras a respeito de psicologia, ela me informou que desejava propor uma ponte entre o pensamento espírita e a psicologia junguiana, a psicologia profunda. Então eu interroguei-a: mas como é que a senhora, que se dedicou à vida religiosa, que desencarnou em 1823, que foi monja várias vezes, pode estar tão informada a respeito das modernas propostas psicológicas? E, para minha surpresa, ela deu uma resposta muito lógica. Ela disse que os grandes estudiosos vêm do mundo espiritual para a Terra. O conhecimento vem do além para o mundo físico. E que os grandes missionários da psicologia, da psiquiatria, das ciências do pensamento, vêm de lá informados para aqui estabelecerem esses paradigmas. E, claro, ela conviveu com muitos desses trabalhadores, desde Freud no seu pioneirismo, até Lacan antes de reencarnar-se. E quando a maioria deles desencarnou, ao retornarem foram avaliados. Então, que embora haja sido religiosa nas reencarnações terrestres, no mundo espiritual é uma pesquisadora. Razão pela qual ela conhecia em profundidade não só o pensamento junguiano, como também a chamada corrente do pensamento psicanalítico, humanista, behaviorista e etc. Então, como você vê isso? É notável notar a nossa falta de visão espiritual, que pensamos que o conhecimento provém da terra e segue adiante, quando o pensamento provém do plano espiritual e damos a sequência a ele no plano físico, no plano material. Muitas pessoas me perguntam isso também, e é notável verificar que Joana de Ângeles, embora muitas vezes a vejamos na veste de uma freira, é um espírito de larga experiência, que traz notáveis contribuições. No próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, temos a contribuição do Espírito Amigo. Então, é notável verificar essa sequência lógica, essa profundidade do conhecimento que se apresenta, sendo perfeitamente natural que o conhecimento seja intercalado entre a espiritualidade e o plano físico, mesmo porque muitas das ideias apresentadas no plano terrestre, além do que já foi planejado no plano espiritual, provém de intuições dos grandes pensadores que entram em contato com o plano espiritual e nos trazem essas obras notáveis, essas contribuições notáveis. É verdade. Isso pode ser confirmado, por exemplo, nas propostas doutrinárias do Espírito Emmanuel, através da mediunidade missionária do venerando Francisco Cândido Xavier. Segundo consta, Emmanuel teria tido uma das suas últimas encarnações como padre Manuel da Nóbrega, que desencarnou aqui na cidade do Salvador. Em outras experiências, também foi sacerdote, o padre Damião, conforme relata numa das suas belas obras. E nada obstante, os seus conceitos de ciência, em muitas mensagens, são de profunda atualidade, demonstrando que o conhecimento parte do mundo espiritual para a terra. A indumentária carnal é uma experiência. E essas experiências são multifárias. Cada vez o espírito exerce determinada atitude, responsabilidade, personalidade para ter a síntese na sua individualidade ou o conhecimento generalizado. Como diz Allan Kardec com propriedade, o desenvolvimento intelecto-moral. Gostaria de pedir uma mensagem para os nossos telespectadores.
Meus caros amigos, minhas caras amigas, é uma grande satisfação participar deste